Então, pessoal, na aula de hoje vai ser muito importante que vocês já tenham passado pelo conhecimento da física, né? Porque aqui não vai ser o meu objetivo, né? Falar, explicar detalhadamente os processos físicos, né? Aquele processo de como que é formado um átomo, embora eu vou passar, tá certo, sobre esse assunto, mas aqui a gente não vai se deter muito a essa teoria, tá certo? Então, eu já imagino que vocês já tenham esse conhecimento, tanto do ensino médio, né? Quanto mesmo da disciplina que vocês passaram pela disciplina de física, né? Então, eu imagino que vocês já devem ter o conhecimento desse assunto. Então, gente, como eu havia falado, a gente vai falar sobre esses princípios básicos, né, da ressonância magnética, tá? E aí, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar ressonância magnética é abrir as nossas janelas para os novos conhecimentos, né? Porque até então a gente veio trabalhando, desde o começo do nosso curso, né? A gente veio trabalhando com radiações ionizantes, né? Que são aquelas, principalmente o raio-x, tá? E aí, gente, a gente veio se adaptando durante toda a disciplina, né? Com a metodologia de obtenção de imagem desses métodos radiográficos, né, que utilizam os raios ionizantes, né, como um princípio, tá certo? E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre a ressonância magnética que não utiliza, tá certo? Esses princípios de radiação ionizante para formar imagem, tá? A ressonância magnética, pessoal, utiliza como princípio de formação de imagem, tá certo? Outros métodos, tá certo, pessoal, que não é o raio ionizante. Então, a gente já guarda aqui a primeira diferença, né, das metodologias de obtenção de imagem que a gente vem utilizando até agora para a obtenção de imagem que a gente vai utilizar a partir de agora, né? Tanto que essa aula fica para o final do curso, tá certo, pessoal? Para que a gente não possa misturar as ideias, né? E aí a gente guarda bem, de uma forma bem didática, essa questão das diferenças entre a obtenção de imagem de uma tomografia computadorizada, raio-x e uma ressonância magnética, né? E aí a gente veio, né, durante todo esse tempo, vendo que na tomografia computadorizada e na radiografia, as imagens elas se apresentam com um padrão, né? Onde geralmente o que é mais branco na imagem, né, é o que é mais denso no tecido, e no que é mais preto na imagem, né, é o que é menos denso, né? E aí, gente, na ressonância magnética, a coisa não funciona bem assim, tá? Porque como ela trabalha com ondas na frequência de rádio, tá certo, pessoal? A obtenção ela fica um pouco mais complexa, tá certo? E aí, essa explicação de formação de imagem nas escalas de cinza que a gente já viu inicialmente lá na tomografia, né? Ela é um pouco mais complexa, tá certo, gente? E depende de vários outros, e depende de muitos quesitos, tá? A formação dessa imagem na ressonância magnética, tá certo, gente? Então depende aí, só um exemplo para vocês, tá? Depende do aspecto do tecido e das condições técnicas, tá? Como a sequência do pulso, que é informado, que é gerado na hora da obtenção de imagem da ressonância magnética, né? Fatores temporais, tá certo? A frequência e o tempo em que essa onda de rádio ela é submetida dentro do campo magnético que é gerado pela máquina, tá certo? Então a gente vai ver um pouco sobre isso durante a aula, tá? Então já guardem essas informações iniciais, que elas são bem importantes já para a gente diferenciar o que é a obtenção de imagem nesses métodos, né, de obtenção de imagem por radiação ionizante, tá? E as obtenções de imagem por métodos onde a gente não utiliza a radiação ionizante para isso, tá? Como no caso a ressonância magnética nuclear, tá certo, gente? Aqui, ó, em RMN, pessoal, vocês vão ver durante toda a aula, tá? Ó, que é ressonância magnética nuclear, beleza? Bom, como sempre, né, a gente vai falar um pouquinho do histórico, não tem como a gente passar por essa, por essa, por esse momento, né, porque a gente tem que dar
o crédito às pessoas que batalharam tanto, que estudaram tanto para a gente ter o que a gente tem hoje, né? Então, pessoal, a ressonância magnética, os estudos iniciais, né, lá da ressonância magnética, ela se iniciou lá em 1924, né? Por esse rapaz aqui que vocês estão vendo, ó, o Wolfgang Pauli, tá certo? Ó? Nesse momento, gente, o que foi que ele fez, tá? Ó, ele começou a observar a propriedade magnética do núcleo de um átomo, tá certo? Então ele observou que o átomo, que o núcleo do átomo, ele tinha uma capacidade de emitir uma propriedade magnética, tá certo? Então foi a partir dele que os estudos subsequentes, né, foram evoluindo e aí até chegar na gente, na situação em que a gente está hoje, tá certo? Em 1933, um pouco menos de 10 anos, né, apareceu o Otto Stern, tá certo? E ele, pessoal, ele mediu a propriedade magnética do núcleo de hidrogênio, tá? Ó, aqui, gente, ó, aqui já vai um tópico importante para vocês. É a partir do núcleo de hidrogênio presente nos átomos dentro do nosso corpo que a imagem da da ressonância magnética é formada, tá certo? Então, daí a contribuição do Otto Stern, tá certo? Ser bastante relevante. Então, gente, a partir dessa situação de 1933, né, a gente teve o professor Rabi, em 1944, certo? Em que ele estudou o comportamento de uma molécula, pessoal, em um campo magnético alternado. E, pessoal, em 1952, Bloch e Purcell, tá certo? Esses caras aqui foram que iniciaram realmente o uso da técnica de ressonância magnética para obtenção de imagens, né, para checar estruturas, tá certo? E foram eles, pessoal, que fizeram as primeiras observações quanto a medir esses sinais de ressonância magnética em materiais, tá? Então eles submeteram uma tecnologia de ressonância magnética em algumas estruturas, em materiais, tá certo? E eles conseguiram aferir esses sinais, tá? Então eles foram muito importantes porque esses sinais, gente, hoje é o que faz parte do cálculo para a formação de imagem mais detalhada, tá? E aí, pessoal, depois de 1952, né, vários estudos apareceram, tá certo? E aí, pessoal, dois senhores, que naquela época não eram tão senhores assim, né, eram bem mais jovens, tá certo? É o Damadian e o Luxemburg, tá? Em 1970, eles aplicaram esse conhecimento todo da ressonância magnética que foi obtida desde lá 1924, né? Até os dias de hoje, e eles conseguiram aplicar isso aqui, pessoal, em tecido, tá certo? Em tecido vivo, tá? Então eles foram os responsáveis por inserir, né, a ressonância magnética na medicina, tá bom? Então esses dois rapazinhos aqui, ó, o Damadian e o Luxemburg, tá certo? Então esses são as figuras importantes. Existiram vários outros também, tá, pessoal? Mas esses daqui foram os que marcaram a história, tá certo? E aí, gente, a gente vai falar sobre a ressonância magnética e não tem como a gente não falar sobre o aparelho de ressonância magnética, né? Então, gente, existem três tipos de aparelho de ressonância magnética, tá? Que é o aparelho de campo fechado, que é o tubo grande aqui, onde tem uma mesa do paciente, que o paciente vai entrar para fazer o exame, né, no local em que é para fazer, né? A gente tem o aparelho de campo aberto, tá certo? Ó, esse aparelho de campo aberto, pessoal, ele tem uma diferença porque o paciente ele não entra, né, dentro do tubo, né? Ó. Então, pessoal, parece muito o gancho da tomografia computadorizada, né? Ó, mas não é, tá certo? Isso aqui a gente vai ver que se chama de bobina, tá? Aqui, ó, esse campo aberto, esse aparelho de ressonância de campo aberto, ele tem uma conformação de um C, ó, tá? Ó, beleza? E aqui é bom, pessoal, porque é indicado para pacientes que têm uma claustrofobia, tá certo? E aí tem pacientes que não conseguem entrar dentro desse tubo para fazer o exame de imagem, tá? Ó. E aí esses aparelhos eles são lançados mão para poder fazer essa, essa obtenção de imagem, tá? E aí a gente tem um aparelho de ressonância magnética de proporções menores, né? Ó,
que ele é usado para fazer a obtenção de imagem de extremidades do corpo, como vocês podem ver aqui, ó, que é o aparelho de ressonância magnética de extremidades, tá certo? Ó, a gente tem esse aparelho aqui exemplificado na foto, ó, e eu posso fazer ressonância magnética, por exemplo, do meu cotovelo, tá certo? Da minha mão, tá? Da articulação da minha mão, dos meus pés, tá certo? Existem esses 3 tipos de aparelho hoje no mercado. Tá? Muito provavelmente vocês vão se deparar com um desses, ou quem sabe até os 3, quando vocês estiverem fazendo essa, essa atividade de vocês, né? O trabalho de vocês. Tá bom? E aí, gente, a gente viu que esses aparelhos existem vários, né? Mas todos eles, gente, tá? Tem uma conformação básica, né? Tem os seus componentes, tá? Então, todo aparelho de ressonância magnética, pessoal, vai ter uma bobina principal, tá certo? Vão ter bobinas de homogeneidade, tá? Vão ter bobinas de gradiente e vão ter bobinas de radiofrequência, tá certo, pessoal? Então, esses componentes aqui sempre vão estar nesses aparelhos de ressonância magnética, tá certo? E aí a gente vai ver cada um deles, tá? É fundamental que a gente conheça eles, tá certo? Então, pessoal, o primeiro deles é a bobina principal, tá? Ó, o nome já diz tudo, tá certo, pessoal? Então, ela é usada para produzir o maior campo magnético que essa máquina produz, tá certo? E esse campo magnético, gente, é muito intenso, tá? É muito intenso. A Rosália que já fez esse exame aí, ela deve ter sentido a ação dessa máquina no seu corpo, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, ela é tão grande que não pode ter nenhum tipo, gente, nenhum tipo, tá, de aparato metálico dentro da sala, correndo o risco desse aparato metálico, seja ele uma cadeira, né, um porta-soro, tá, correndo o risco desse aparelho todo aqui, gente, ó, dessa bobina grande aqui e tal, atrair esse material para dentro, tá certo? Por isso que não se pode ter nada na sala relacionado ao conteúdo metálico, certo? Essa bobina principal, tá? Ela é responsável por induzir esse campo magnético, né? Que vai ser o responsável por produzir essa magnetização nos tecidos, tá certo? Nos mais diversos tecidos do nosso corpo, tá bom? Então, ela é a maior bobina que tem, tá? E aí, gente, a gente tem outra bobina que é chamada de bobina de homogeneidade, tá? Pelo nome a gente já sugere que essa bobina ela atua, tá? Por ser homogênea, tá certo? Ela dá um refino para o campo eletromagnético que é formado pela bobina principal, tá certo? Então essas bobinas de homogeneidade são bobinas eletromagnéticas bem menores do que a bobina principal, tá certo? E ela tem a função de fazer uma sintonia fina desse campo eletromagnético que é gerado pela bobina principal, tá? Então, dessa forma, o campo magnético que é gerado para obtenção de imagem, né, futura obtenção de imagem, ela torna esse campo mais homogêneo, tá certo, gente? Fica mais tranquilo a obtenção de imagem, tá? Isso ajuda na formação da imagem, ajudando a ter menos ruído na imagem, tá certo? E aí, pessoal, depois da bobina de homogeneidade, né, a gente tem as bobinas de gradiente, tá, pessoal? Como vocês podem observar aqui, ó, ela está dentro, né, ela está dentro da bobina de homogeneidade, tá certo? Ó, então, elas são utilizadas para variar o campo magnético principal em seu centro. O campo magnético ela é gerado, certo? Dentro dessa grande bobina principal, a bobina homogeneadora de homogeneidade ela refina esse campo magnético. E aí a gente tem as bobinas de radiofrequência, né? Essas bobinas de radiofrequência, pessoal, são as bobinas responsáveis por causar alterações nos átomos de hidrogênio do nosso corpo, quando o nosso corpo já está sensibilizado pelo campo eletromagnético da bobina principal, tá? Então ele vai ser fundamental para a gente formar a nossa imagem, porque vocês vão observar durante a nossa aula que para a gente formar a nossa imagem eu preciso que
que o meu tecido ele esteja sujeito ao campo eletromagnético da máquina e que de formas eventuais eu receba algumas ondas de radiofrequência, tá certo? Então é essa ação das ondas de radiofrequência é que vão fazer alterações no meu átomo de hidrogênio, que está sujeito, né, a esse campo magnético, né, da bobina principal. E aí, a partir disso, de diversas etapas, né, que vai acontecer a formação da minha imagem, tá certo? E essa bobina de radiofrequência, pessoal, eu trouxe só um exemplo para vocês, que é o exemplo de bobinas de alta frequência, de radiofrequência, aliás, que é usada ali em tornozelo, tá certo? Que é usado em joelho, tá? Ó, em algumas vezes é usado em cotovelo, tá? Então é colocado aqui a extremidade, né? Ó. E aqui a gente tem uma bobina que emite o sinal, né, de radiofrequência, e a gente do outro lado tem uma bobina que recebe esse sinal, tá certo? Isso aqui, ó, ele abre, tá? Ó. Então fica tipo uma gavetinha. Aqui atrás tem um clipezinho que ele é uma trava, né, que encaixa e fecha essas bobinas de radiofrequência, tá? Então, pessoal, também é fundamental para a formação de imagem a bobina de radiofrequência, tá? Então, pessoal, existem vários tipos de bobinas de radiofrequência. Existe a bobina de radiofrequência para coluna, existe a bobina de radiofrequência para articulação temporomandibular, existe a bobina de radiofrequência para o tórax, principalmente as ressonâncias magnéticas de seio, tá certo? Então, para cada região existe uma bobina de radiofrequência, tá? Porque é a partir dela que as imagens elas vão ser formadas, tá certo? Daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor como que funciona essa situação de ondas de radiofrequência ajudando na formação de imagem, tá? Então, como eu falei para vocês, né, essas bobinas de radiofrequência são de dois tipos, né, e são utilizadas para excitar os núcleos a partir de pulsos de ondas de radiofrequência, né, RF é radiofrequência, tá? Aplicados em intervalos precisamente determinados. Como eu falei para vocês, né, elas vão emitir ondas de radiofrequência em momentos específicos para ajudar a formação de imagem, tá certo? Então essas ondas de radiofrequência elas vão excitar o núcleo, né, do átomo de hidrogênio que está dentro do nosso tecido, tá? E aí eles vão ajudar na formação de imagem, tá bom? As bobinas receptoras medem o sinal emitido pelo tecido e variam desde grandes bobinas de corpo, né, até pequenas de superfície. No caso aqui, essas bobinas grandes, tá certo? São as bobinas, principalmente as bobinas para a coluna, tá certo? Então são usadas grandes bobinas para isso. O paciente fica em cima dessa bobina, tá? Então, gente, são colocados o mais próximo possível da região de interesse, tá certo? Então a bobina de radiofrequência ela tem que ficar ali em contato, se possível em contato, tá certo? Vai ter que estar bem próximo da superfície de interesse que você tá querendo fazer a imagem, tá? Então, nessa situação, por ela estar muito próximo, pessoal, ela vai me dar uma imagem de melhor nitidez, tá? Então, quanto mais próximo, mais nítido vai ser. Beleza? Então a gente viu, né? A gente viu as bobinas, tá certo? Bobina de radiofrequência, a bobina de gradiente, a bobina de homogeneidade e a bobina principal, tá certo? Então todas elas, tá? Elas produzem essa situação de campo magnético, tá? Que vai formar, que a partir dele é que a minha imagem vai ser formada, tá certo? E aí, pessoal, vou fazer uma revisão breve aqui para vocês, tá? Sobre essa situação, né, em que a gente não trabalha mais agora com radiação ionizante, tá certo? A gente vai trabalhar agora com campo eletromagnético e emissão de ondas de radiofrequência, tá certo? Então, gente, inicialmente eu vou mostrar para vocês a estrutura do átomo. Acho que vocês estão careca de saber isso aqui, né? Mas vamos revisar porque é importante, tá? Ó, toda matéria, pessoal, é formada por várias e várias moléculas, né? Então a interação dessas moléculas é que formam a matéria, tá? Mas só que a gente não pode esquecer, gente, que moléculas nada mais é
do que o conglomerado de átomos, né? Como, por exemplo, o H2O. Né? Quando eu pego uma molécula de H2O, eu quero dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula, né? E um átomo de oxigênio, tá certo? Então, uma molécula é um conjunto de átomos que interagem elétrons, certo? Que compartilham elétrons para se manter estáveis eletricamente, né? E aí formam as moléculas, tá certo? Mas só, gente, como eu falei para vocês, as moléculas são formadas por quem? Por átomos, né? Ó, o exemplo que eu dei para vocês foi a água, né? Então é formada aqui a água por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, e um átomo de oxigênio, perdão. Tá? Então, o átomo, pessoal, ele é uma estrutura que possuem alguns locais específicos que são de grande importância que a gente saiba, tá? Ó, que são quem? Né? Quais são esses locais? A gente tem a eletrosfera, tá certo? Que é o local onde esse átomo aloca o seu elétron, né? O elétron que possui uma carga negativa, tá certo? Então ele fica orbitando em volta de uma estrutura que é chamada de núcleo, tá? Ó. Então todo átomo é composto de uma eletrosfera, tá certo? A eletrosfera está aqui, tá certo? E é composta de quem? De um núcleo, tá? Ó. A eletrosfera eminentemente negativa devido à presença de elétrons, né? Ó. E aqui o núcleo, tá? Ó, com 2 partículas que são fundamentais para o nosso entendimento da aula, tá certo? Menos o nêutron, tá certo, gente? Mais o próton, tá? Mas o núcleo, ele é formado por quem? Por prótons e nêutrons, tá certo? Então os prótons, pessoal, são partículas, tá certo? Que possuem um caráter positivo. E o nêutron é uma partícula que, para nós aqui, ele não vai possuir nenhum tipo de carga, certo? O nêutron já está dizendo que ele é neutro, não é negativo nem é positivo, tá? Ó. Então, é a partir desse próton, tá certo? Que o princípio de formação de imagem, tá? Da ressonância magnética é que vai ser formado, tá certo? E aí, gente, como a gente está falando de ressonância magnética, a gente tem que entender os eventos, né, que acontecem para a gente formar a nossa imagem, tá? Ó. Então a gente vai falar um pouquinho, um conceito muito breve, tá? Do que é um campo elétrico e do que é um campo magnético, tá? Ó. Então, gente, vamos lá. O que é primeiro, antes de mais nada, um campo elétrico, tá, pessoal? Um campo elétrico, gente, é uma região do espaço que envolve uma carga elétrica em repouso, tá certo? E como que eu sei, gente, definir esse espaço, né? Ó, a definição desse espaço é muito abstrata. Eu trouxe aqui um exemplo de um perfume para vocês, ó, para vocês entenderem um pouco melhor, tá certo? Ó, como é que eu enxergo esse campo elétrico gerado por uma carga, né? Ó, é a mesma coisa, sabe do que, gente? De eu abrir um vidro de perfume e começar a botar aqui em cima da mesa e começar a me aproximar do perfume. Quando eu vou me aproximando, eu vou começando a sentir o cheiro do perfume, né? Então a gente não enxerga aquela região em que o aroma está ali em volta, né? Mas a gente sabe que aquela região ali, ó, tá cheio de partículas, né? Que fazem com que a gente sinta o cheiro. Então o campo elétrico é basicamente isso. A gente não enxerga ele, mas a gente sabendo que o elétron está ali, existe uma região em volta, tá? Que é chamada de campo elétrico, embora a gente não veja, tá certo? Então, o campo elétrico, gente, é gerado por uma carga elétrica em repouso, no caso, um elétron em repouso, tá certo? Então, é uma região do espaço que envolve uma carga elétrica. Beleza, gente? Ficou claro aqui para vocês? Importantíssimo isso, tá? E aí, gente, a gente vem para a definição do que é um campo magnético, certo? Então, gente, vamos lá. Se eu pego essa carga elétrica, tá? Que está em repouso, e submeto ela a um movimento, tá certo? Eu vou estar gerando um campo magnético, tá certo, gente? Então, sempre, pessoal, que eu tiver uma carga elétrica em movimento, tá certo? Eu sempre vou ter um campo magnético associado, tá certo? Então, esse campo magnético, pessoal, ele vai ter a capacidade
de mudar o sentido da minha bússola, né? Então a gente sabe que a bússola sempre está apontando para o norte, né? E toda vida que eu submeto a uma carga elétrica a uma aceleração e me aproximo dessa bússola, a bússola vai mudar de sentido, indicando que o campo magnético daquela região mudou, tá certo? Então sempre que eu tiver uma carga elétrica em movimento, gente, ela vai gerar o que? Um campo magnético, certo? Sempre que eu tiver uma carga em repouso, ela sempre vai me gerar um campo elétrico, tá? E aí a gente viu o campo elétrico, viu o campo magnético, né? E aí, pessoal, a gente tem que entender que os dois eles estão juntos quando eles acontecem, né? Então, pessoal, existe essa condição de haver a sobreposição dos campos elétrico e do campo magnético, tá certo? Quando isso acontece, né? Quando eu tenho a corrente em movimento, né? E quando eu tenho a presença do, do elétron, né, fazendo esse movimento, eu sempre vou ter a presença dos dois campos agindo, tá? Então eles vão se sobrepor. E aí eu vou ter não somente o campo elétrico e não somente o campo magnético, mas eu vou ter quem? O campo eletromagnético, tá certo? O campo eletromagnético, pessoal, nada mais do que a região do espaço em torno de uma carga, tá? Uma carga em movimento, tá certo? E com velocidade constante, tá, gente? Então, aqui já fica a definição para vocês do que é um campo eletromagnético. Então, pessoal, visto, né, agora essa situação do campo eletromagnético, tá certo? A gente tem que entender que ele existe, a gente viu agora como é que ele é formado, né? Mas só, pessoal, que toda vez que essa carga, ela que está em movimento, né, movimento constante, ela sofre uma aceleração, né? Então toda vez que essa carga ela sofre uma aceleração, pessoal, eu tenho o que eu chamo de onda eletromagnética, tá? Então imagina só o elétron circulando ali no circuito, né? E está formando quem? Formando um campo eletromagnético, né? A partir do momento que eu acelero esse campo eletromagnético, que eu acelero esse elétron, tá certo? Esse campo eletromagnético ele se desfaz, tá certo? Esse desfazer do campo eletromagnético não é que ele some, tá? Ele vai emitir ondas, tá? Então ele vai emitir ondas de que tipo? Ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, pessoal, essas ondas eletromagnéticas nada mais a origem dela nada mais é do que a aceleração do elétron em movimento, tá certo? Então é por isso que eu tenho as ondas eletromagnéticas, tá? Então é daí, pessoal, a depender da aceleração desse elétron, tá? Eu tenho os mais diversos tipos de ondas eletromagnéticas no nosso espectro eletromagnético, tá certo? Então, gente, ó, nosso espectro eletromagnético, a gente viu lá no começo do curso, né, ó, do semestre, né, que a gente tem vários tipos de comprimento de ondas eletromagnéticas, né, ó. Então, pessoal, o que acontece? Se eu tenho um elétron aqui na minha mão, certo? Ó, vocês estão vendo aí? Eu tô submetendo uma aceleração nele, tá certo? Ó, se eu pegar esse elétron que está se movimentando e colocar uma antena aqui, perto de mim, daqui a pouco ele vai tocar uma rádio FM, uma rádio AM, certo? Agora, se eu pegar esse elétron e acelerar ele mais rápido, tá? Se eu colocar uma água aqui perto de mim, essa água vai esquentar, tá certo? Isso é o que? Isso é uma onda eletromagnética do tipo micro-ondas, tá certo? Aí se eu pego esse elétron, tá certo? E acelero um pouquinho mais rápido, eu crio o quê? Eu crio uma onda eletromagnética chamada de infravermelho, tá certo? Aí daqui a pouco a minha mão começa a esquentar, tá? Por quê? Porque o infravermelho ele esquenta, tá? Aí se eu acelero um pouquinho mais, eu tenho a luz visível, tá certo? Aí eu tenho vermelho, amarelo, azul, anil e violeta, tá certo? Aí depois eu venho para quem acelera um pouquinho mais, aí eu começo a ter raios ultravioletas, tá certo? Que também faz parte do campo do espectro eletromagnético, né? Ó. Aí, depois do raio ultravioleta, eu acelero muito esse meu elétron, né? Ó. Aí eu tenho quem? Raio X. E aí o raio X a gente já viu, né?
que a partir daqui são radiações ionizantes, né? Ó, capacidade dos raios de formar íons, né? Ó. Então, ó, esses raios daqui para cá, pessoal, essa aceleração do elétron muito grande, né? Ó, daqui para cá, tá certo? São raios ionizantes, tá? Ó. Daqui para cá, né? São raios não ionizantes, tá certo? Então, pessoal, se eu acelero um pouquinho mais esse elétron, tá certo? Aqui depois do raio X, eu vou ter aqui o raio gama, né? Raio gama aí que é utilizado em tratamento para câncer, tá certo? Então vocês entendam por que é produzido essas ondas eletromagnéticas, né? Está diretamente relacionada a quem? A formação, né, do campo eletromagnético devido à aceleração de uma corrente elétrica. Então, pessoal, como eu falei para vocês no início, né, da aula, o átomo de hidrogênio, pessoal, ele é o responsável por interagir com o campo eletromagnético, né, da ressonância magnética, e a partir dele, né, é que a gente consegue todos os sinais para a gente formar a nossa imagem, tá certo? Então, o hidrogênio, pessoal, ele produz as imagens, né, pela interação do átomo de hidrogênio do corpo com um campo magnético de alta energia e pulsos de radiofrequência, tá certo? Então, é através dele, tá certo, que a gente vai fazer o nosso exame de ressonância magnética. O átomo de hidrogênio, gente, é o átomo que está mais abundante no nosso corpo, tá? Por quê? Porque é o átomo que faz parte de quem? Da água, né? Ó, como eu falei para vocês lá atrás, a água, né? Ó. Então a água ela está em grande quantidade no nosso corpo, tá certo? Então em todas as células existe H2O, H2O, tá certo? Então, pessoal, o hidrogênio, tirei ele aqui, ó, da tabela periódica, né, e trouxe para cá, ó. O átomo de hidrogênio é um átomo mais simples que tem, tá certo? Então ele tem um elétron só na sua eletrosfera, né, e ele só tem somente na sua constituição apenas um único próton, tá certo? Então é bem simples esse átomo, tá? E é a partir dele que a gente vai fazer todo o nosso estudo do campo eletromagnético, tá certo? Para a obtenção da nossa imagem em ressonância magnética, tá bom? Todo o mecanismo de obtenção de imagem na ressonância magnética vai depender dos movimentos que o próton faz, tá certo? Que está lá no núcleo, tá? Devido a essa interação do próton com o campo eletromagnético que é gerado pela máquina, tá certo? Então, gente, o elétron, quando ele gira, tá? Ele tem uma denominação dessa região, tá certo? Que é chamado de spin, tá? Então o que a gente tem? A gente tem essa condição, tá? Ó. Ele não sai daqui para fazer o giro dele, não. Ele vai fazer o giro no seu próprio eixo, ali no cantinho. Dentro do núcleo ele vai girando, certo? Então, gente, por ter carga positiva, esse giro forma um campo magnético, tá certo? E esse campo magnético é um campo magnético que fica ao redor do núcleo, tá certo? E esse campo magnético, gente, devido a essa rotação, é chamado de spinning, tá certo? E é esse o campo magnético que interagirá com o campo magnético do equipamento, tá certo? Então é muito importante a gente saber que devido ao giro do próton no núcleo, tá certo? Vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético é que vai interagir com o campo eletromagnético gerado pela máquina. E aí, pessoal, a gente vem para a formação de imagem, né? Ó, quando o paciente está fora da bobina, pessoal, os átomos de hidrogênio estão nos mais diversos sentidos dentro do nosso corpo, né? Ó. Então eles têm essa orientação aleatória aí, tá? Porque tem átomo de hidrogênio para tudo que é lado, tá certo? Ó. Então observem que os átomos estão dispostos nos mais diversos direções, tá? Ó. Então a gente tem esses átomos dispostos nas mais diversas direções, e a gente tem também que o núcleo dele, né, que o núcleo dele contém o próton, né, tem essa carga, esse próton girando no próprio eixo, tá certo? E esse giro vai gerar o campo magnético, tá certo? Então esse campo magnético é o campo magnético nuclear, tá certo? Então os átomos de hidrogênio de um paciente estão girando em torno do próprio eixo e orientados nos mais diversos sentidos, tá certo? Então, pessoal,
quando o próton ele gira no seu próprio sentido lá dentro do núcleo, é gerado um campo magnético chamado de campo magnético nuclear, ou spinning, tá certo? Então é esse campo magnético que vai interagir com o campo magnético eletromagnético do equipamento, tá certo? E aí o paciente está fora, né? Está fora da bobina, né? E aí o paciente entra na bobina, né, pessoal? E aí, gente, acontece os fenômenos, né? Ó. Então já a primeira coisa que acontece, né, quando essa máquina ela está ativa, né, ligada, né? Então a gente vai ter o quê? A gente deixa de ter um desalinhamento desses átomos de hidrogênio, né? E passa a ter um alinhamento, tá certo, gente? Toda vida que eu tenho paciente dentro da bobina em funcionamento, pessoal, eu vou ter um alinhamento de prótons na direção do campo magnético da máquina, tá certo? Então a máquina ela vai gerar o campo magnético, né? E aí os átomos de hidrogênio que antes estavam desorganizados vão se organizar em direção ao campo magnético da minha máquina, certo? E aí, gente, parte desses prótons ficam alinhados paralelamente ao eixo de menor energia do campo magnético, tá certo? A maior parte deles, tá certo, pessoal? Ficam direcionados ao campo magnético de menor energia, tá? Ó. E outros, a menor parte, ficam direcionados ao campo magnético de maior energia, certo? E aí, gente, é a partir daí que inicia, né, toda essa formação de imagem que a gente já conhece da ressonância magnética, certo? Então, ela fica uma parte direcionada a um polo de menor energia, tá certo? E outra menor parte fica direcionada ao polo de maior energia, tá certo, gente? E esse desalinhamento, né, ó, não é que ele esteja desalinhado, esse alinhamento em sentidos, direções opostas, é o que a gente chama de um alinhamento no eixo antiparalelo, tá certo? Então gravem isso, tá, gente? Então toda vez que o paciente entra na bobina, os átomos de hidrogênio, né, que possuem um campo magnético devido à rotação do próton, né, ele entra em contato com o campo magnético da máquina e aí eles se alinham, tá? Alguns na maior parte em direção ao polo de menor energia e outras em menor parte no polo de menor energia, tá certo? E aí, gente, a gente tem, né, que esse alinhamento no sentido do campo magnético ele dá origem a uma resultante denominada magnetização longitudinal. Mas o que é isso, né? Ó? Na física, gente, a gente tem um capítulo na física que é chamado de operações de vetores, certo? Toda vida que vetores, pessoal, eles se sobrepõem, ele gera um vetor resultante, tá certo? Aqui no caso eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O alinhamento no sentido do campo magnético dá origem a uma resultante denominada de magnetização longitudinal. Tá, então vejam bem, ó, eu não disse para vocês que tem um campo magnético do átomo, né, ó, do próton, né, do átomo de hidrogênio. Percebam aqui, tá aqui ele, ó, aqui o eixo, né, ó, aqui eu tenho o próton, né, ó, então ele faz esse movimento girando aqui, vocês estão vendo, ó? Então, a direção do movimento magnético nuclear é esse, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Mas só que eu liguei a minha máquina, né? A minha máquina, ela vai me dar um eixo, gente, de um eixo de um campo eletromagnético nesse sentido aqui, ó, tá? Ó. Aí o que acontece, gente? Eu tenho dois vetores, tá? Ó, interagindo no mesmo corpo, certo? Toda vida que eu tenho dois vetores agindo no mesmo corpo, ele vai exercer uma movimentação nesse corpo, certo? Ele vai me dar uma resultante nesse corpo, desses vetores dentro desse corpo, tá? E o que que isso vai gerar, tá certo, gente? Isso vai gerar o que a gente chama de um movimento de precessão, tá certo? Então, o que é o movimento de precessão, gente? A gente tem um movimento de rotação e de translação, né? A gente tem mais 16 tipos de movimento, tá certo? Que a gente pode ter, como por exemplo os movimentos da Terra. A gente só conhece dois, né? Ó, que é a rotação e a translação, né? Mas só que a Terra ela ainda faz mais 16 tipos de movimento, né? Esse movimento de precessão, gente, é parecido, sabe com o quê? Com aquele movimento do peão quando ele está perdendo a força. Ele fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até parar.
Quando esses dois campos estão associados juntos, ele fica fazendo esse movimento aqui, tá certo? Então, nada mais essa situação de a gente ter uma interação desses dois campos, né, vai fazer com que o meu átomo de hidrogênio fique fazendo esse movimento chamado de movimento de precessão, tá certo? Ó? Então aqui eu botei para vocês, ó, o movimento dos prótons, quando induzido por um campo magnético, é semelhante ao de um peão cambaleante, girando ao redor do próprio eixo, e isso esse movimento a gente chama de movimento de precessão, né? Tá certo? Então percebam aqui, ó, eu tenho o campo magnético da máquina, né, ó, aqui nessa figura aqui, ó, tá certo? Ó, eu tenho o campo magnético da máquina aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, bem aqui, ó, certo? Ó, bem aqui no final. Ó. E aí esse campo magnético vai me resultar um campo magnético do próprio átomo, certo? Dentro do próprio átomo, que é o quem? Que é o campo como é que a gente denomina, né? Ó? É o campo magnético longitudinal, que é esse campo aqui, ó, que é criado quando a gente que é criado no átomo, né? Quando a gente ativa a máquina, certo? Ó? Então ele é criado dentro do átomo de hidrogênio esse campo magnético quando a máquina está ativa, tá certo? E aí, quando essa máquina é ligada, devido à criação desse campo magnético da máquina, o, o, o átomo ele fica fazendo esse movimento cambaleante, tá certo? Parecendo um movimento de um peão, chamado movimento de precessão. Tá? É importante que a gente saiba isso, pessoal, porque é a partir dessa situação, do controle desse movimento, é que a imagem vai ser obtida, certo? E a ressonância vem da onde? Né? Qual o objetivo do mecanismo de ressonância? Na física, gente, ressonância significa movimentações em igual frequência em igual período, certo? Então, nesse caso, a ressonância aqui, ele vai estar direcionado ao campo, tá certo? Ao campo magnético que é formado lá na movimentação de precessão, tá certo? Então vamos aqui ler aqui, ó. Então, mudança da resultante magnética de dentro do campo para o plano transversal. Toda vida, gente, toda vida que eu tenho, tá certo? Que eu tenho a presença do mecanismo de ressonância na máquina, tá? Ela vai mudar esse meu planozinho aqui, ó, meu plano longitudinal, tá vendo aqui, ó, o plano longitudinal que é produzido lá no átomo, né, ó, quando eu tenho a ligação da minha máquina, né, ó, certo? Então esse plano aqui, pessoal, esse plano longitudinal, quando eu tenho um mecanismo de ressonância ativo, ele vai fazer a mudança, tá certo? Desse plano, ele vai sair do plano longitudinal e vai para o plano transversal, tá certo, pessoal? Então ele aqui está fazendo um movimento de precessão, né? Ó. Aí eu ativo o mecanismo de ressonância. Quando eu ativo o mecanismo de ressonância, olha só, observem bem, eu saio eu não tenho mais esse plano transversal, tá certo? E passo a ter um plano longitudinal e passo a ter um plano transversal magnético, tá certo, gente? Então isso é muito importante. Toda vida que eu tenho esse mecanismo de ressonância ativado na máquina, eu deixo de ter meu campo magnético longitudinal e passo a ter um campo magnético transversal, tá certo? Observem aqui nessa outra figura, ó. Toda vida que eu tenho a ressonância ativada pela máquina, o mecanismo de ressonância ativado pela máquina, olha o que acontece, gente. Ó. Os átomos de hidrogênio, elas ficam todos direcionados para o mesmo sentido, tá certo? Ó. Aqui eu tenho, cada setinha dessa é um átomo de hidrogênio, certo? Ó. Então ela deixa de ter essa aparência difusa, né? Ó. E toda vida que eu ativo o meu mecanismo de ressonância, olha o que acontece, ó. Fica todo mundo para um eixo só, tá? Ó. Quando fica todo mundo para um sentido só, tá? Eu deixo de ter um plano que é um plano longitudinal, tá certo? E eu crio agora um segundo plano, um plano transversal, tá certo? Então eles fazem esse movimento aqui, ó, tá? Ó. Então esse plano magnético ele muda de posição, tá certo? Aí o que acontece, ó? Beleza. Eu sei que agora eu tenho essas mudanças no campo, né, no campo magnético, tá? E aí, qual é o campo magnético produzido pelo átomo, né, interagindo com o campo magnético da máquina, que a própria máquina vai ler, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer.
Então, pessoal, a bobina, tá certo? Que vai receber os sinais emitidos pelos átomos, tá certo? Ela só vai ler, gente, o campo magnético transversal, tá certo? Então, esse campo magnético longitudinal, a bobina não vai ler, tá certo? Então, a bobina só vai ler, tá certo? Os sinais que são emitidos pelo campo magnético transversal, tá certo? E aí a gente vai ver com mais detalhe como que essa imagem ela vai ser formada, né, a partir do campo magnético transversal, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, ó, como mudar o sentido do campo, né, do plano longitudinal para o plano transversal, né? Eu falei para vocês que estão lá os átomos de hidrogênio inicialmente, né, ó, lá no plano longitudinal, né, ó. Mas só que para gerar a imagem eles precisam sair do plano longitudinal e ir para o plano transversal, né, ó. Então, gente, o que ativa esse mecanismo de ressonância é o mesmo responsável por mudar o plano, tá certo? O plano magnético, tá certo? De longitudinal para transversal, tá? E quem faz isso, gente, são os pulsos de radiofrequência, tá? Então, toda vida que eu tenho uma ativação de um pulso de radiofrequência, olha só, tá vendo aqui, ó, o plano longitudinal, ó, com os mais diversos eixos dos mais diversos átomos, ó. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio, ó. E aí eu tenho uma máquina, né, funcionando, e a máquina funcionando vai me gerar o quê? O campo magnético longitudinal. Tá aqui ele, ó, em laranja, tá vendo, ó? Esse campo magnético longitudinal, gente, quando ele sofre a sensibilização por um pulso de radiofrequência, é o que acontece, ó. Acontece o mecanismo de ressonância. Então, todos os eixos dos átomos vão para um canto só, tá certo? E toda vida que ele faz isso, gente, eu tenho a criação de um campo magnético transversal. Tá vendo? Ó? Acho que agora ficou mais claro para vocês, né? Ó. Tá? Então, quem faz esse mecanismo de ressonância é o pulso de radiofrequência, tá certo? Que é o responsável por fazer essa polarização, né, do sentido dos átomos de hidrogênio, tá? E que, por consequência disso, vai ser gerado um novo campo magnético, no caso, o campo magnético transversal. Beleza? E aí, gente, esses pulsos, né, essas ondas de radiofrequência, elas não são contínuas, tá? Por quê, gente? Olha só. Eu disse para vocês que o pulso de radiofrequência é o responsável, né, por criar, né, esse eixo magnético transversal, não é? Ó? Mas só que a máquina, o que ela vai ler, gente? A máquina vai ler o que a gente chama de um evento chamado evento de relaxação desse eixo magnético transversal, certo? Ó, imagina só, eu tenho aqui, ó, eu já estou dentro da máquina com ela ligada, né? Ó, então já estou sendo submetido ao campo eletromagnético da máquina. Então eu tenho um eixo, né? Um eixo magnético já formado, que é o eixo magnético longitudinal, tá certo? Quando eu venho com um pulso de radiofrequência, todo mundo vai para um canto só e isso vai me gerar quem, ó? Um campo eletromagnético no sentido transversal, tá? Ó. Aí o que acontece? O pulso ele vai sumir, tá certo, gente? Quando ele some, a tendência é que esses átomos de hidrogênio voltem à posição normal, porque o campo eletromagnético, né, ainda está ali, então ele vai voltar à posição normal, certo? E aí, gente, como vocês podem observar, ó, à medida que esse pulso ele some, né? Ó, à medida que ele some, ó, a situação tende a voltar à normalidade, tá? Ó. O que é gerado, gente, tá certo? O que é gerado de imagem é exatamente a diferença, tá certo? De ondas, tá certo? Desse decaimento aqui, ó, desse desaparecimento do eixo, do eixo magnético transversal, tá certo? Então, essa diferença de relaxação que a gente chama, tá certo? Do eixo transversal, gente, tá? É que vai ser sensibilizado pelo sensor dentro da bobina, tá certo? E essa bobina vai gerar um campo elétrico,
né, que vai ser levado lá para o computador para ser gerada a imagem. Então aqui, ó, quando os pulsos de radiofrequência, gente, eles são interrompidos, os prótons perdem a energia recebida antes, né, ó, e voltam para a sua posição inicial. Esse fenômeno é chamado de relaxação, tá certo? Então o que a máquina lê, gente, para a obtenção de imagem é exatamente esse fenômeno de relaxação, certo? E aí, gente, como é que é formada a imagem? Acabei explicando, né? Pulando aqui, já adiantando o slide seguinte, né? Esse fenômeno de relaxação, gente, está associado a exatamente, né, a formação de imagem, tá? E esse tempo esse tempo de retorno, né, à condição original dos prótons, né, dos átomos de hidrogênio, é que vai fazer a leitura, que vai ser o responsável por fazer a leitura de imagem, tá certo? E aí, gente, a gente tem a seguinte situação, certo? Na imagem, a gente vai ter imagens de ressonância magnética do tipo T1, tá certo? E do tipo T2, tá? E qual a diferença de uma para outra? Que uma vai me gerar imagens do tecido normal, né? Com aspecto lá da normalidade do tecido, e a outra vai me gerar um aspecto da patologia que está associada, tá certo? Em algumas situações, a imagem T2 vai me mostrar outras estruturas que também são saudáveis, tá certo? Mas essa obtenção dos mais diversos tipos de imagem é característico da ressonância magnética, tá? Então, gente, daí a situação lá no início da aula que eu disse para vocês, né? Da ressonância magnética, ela ter uma formação de imagem um pouco complexa, tá? Porque uma mesma região, a depender do tipo de sensibilização do campo magnético que ela recebe, ela pode formar aspectos de imagem diferentes, tá certo? Então, gente, essas imagens em T1 que a gente chama, tá? Nada mais é, gente, T1 é o tempo constante para a magnetização longitudinal da amostra tecidual retornar ao equilíbrio após a aplicação de um pulso, tá? No ângulo de 90 graus. O que ele está querendo dizer isso aqui, gente? Ó, quando ele emite uma onda de radiofrequência, tá certo? Em uma angulação de 90 graus, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Ele vai me gerar um tipo de imagem, tá certo? Por quê? Porque eu, com certeza, tá certo, gente? Ó, com a exposição aqui da onda de radiofrequência, eu vou ter a formação de um eixo transversal aqui, certo? Mas só, gente, que essa radiofrequência nesse ângulo de 90 graus vai me dar um padrão de imagem, tá certo? Por quê? Porque essa imagem vai ser formada quando esse tempo de relaxamento aqui, quando ele acontecer, né, de fato, de acordo com essa situação de emissão de ondas de radiofrequência de 90 graus, tá certo? Então, gente, sempre, tá? Ó, sempre essa imagem em T1 é o que a gente chama de imagem anatômica, tá? Ó. Por quê? Porque ela sempre vai retratar uma relação entre o próton do tecido, né? O próton do átomo de hidrogênio e o tecido, tá certo? E essas imagens, gente, é o que a gente chama na radiografia, né, de rádio opaco e radiolúcido. Esses padrões diferenciados, tá certo, gente, de imagem, vai me dar sinais de imagem diferentes, tá? Então, na radiografia eu vou ter o que é radiopaco, o que é radiolúcido. Na tomografia eu vou ter o que é hipossinal, o que é hipoatenuante e o que é hiperatenuante. Na ressonância magnética, pessoal, eu vou ter o que? Eu vou ter uma imagem que vai ter aspecto de um hipossinal, tá certo? E vai ter uma imagem que tem um aspecto de hipersinal, tá? O hipossinal está direcionado às imagens com aspectos escuros, tá certo? E o hipersinal está associado a imagens com aspecto claro, tá certo, pessoal? Então, quando eu tiver aqui sempre as imagens em T1, eu vou ter esse padrão aqui, ó. O A, ele vai ter uma imagem hipossinal, tá certo? O hipossinal é um aspecto escurecido, tá? Ó. Os líquidos corporais, né? Ele vai me dar uma imagem de hipossinal, tá certo? Vai me dar uma imagem mais escurecida, certo? E assim vai, ó, tá? Ó. Mas só que eu não tenho somente, gente, uma sensibilização dos núcleos de hidrogênio nessa angulação de 90 graus, tá? Então os raios de raio, a emissão dos raios de radiofrequência, né? Das ondas de radiofrequência, desculpa, ela não tem somente esse sentido de 90 graus,
tá? Ele pode ter essa emissão de radiofrequência numa angulação de 180 graus. Aí a gente vai para outro tipo de imagem, que a gente chama de imagem T2. Tá certo, pessoal? Então, da mesma forma, a onda de radiofrequência ela vai, né, interferir aqui dentro dessa situação. E aí o tempo de relaxamento ele vai ser calculado, tá certo? Esse tempo de relaxamento vai ser calculado pela máquina, né? E vai me dar imagens, tá certo? Essas imagens vão ser imagens com hipossinal e com hipersinal. Mas só que devido a ela ser submetida, esses átomos estarem submetidos a uma radiofrequência com maior angulação, eles vão me dar sinais um pouco diferenciados dos mais diversos tecidos, tá certo? E geralmente, pessoal, essas imagens estão associadas, as imagens em T2 estão associadas ao que a gente chama de imagem patológica, tá certo? Então, sempre a gente vai ter essa situação de imagem em T2, tá certo? E em T1. Uma que faz a emissão do raio das ondas de radiofrequência em 90 graus e a imagem T2 que faz a emissão dessas ondas de radiofrequência em 180 graus, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, as imagens podem ser diferenciadas, né, de acordo com o tipo de angulação que o átomo de hidrogênio pode receber, tá certo? Se for 90 graus, ele vai me apresentar uma imagem um pouco diferente da imagem que é apresentada lá quando eu estiver fazendo as imagens T2, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, o A ele pode me apresentar uma imagem do tipo hipossinal, tá? Um pouco mais escuro. Mas na T2 também vai me apresentar, tá certo? Agora o líquido, a depender do líquido, tá? Em T1 eu posso ter uma imagem com hipossinal e em T2, olha só, ele já me dá um aspecto diferente. Por quê? Porque a onda de radiofrequência que foi submetida nesse átomo de hidrogênio aqui, né? Ela já teve uma amplitude diferente, não é mais de 90 graus aqui no caso em T1, né? Ó, em T2 a onda de radiofrequência ela tem uma amplitude de 180 graus e quando isso acontece, isso vai me dar, se for um líquido, né? Isso vai me dar um aspecto de imagem diferente, tá certo? Daí, gente, o diagnóstico por imagem de ressonância magnética ele não ser tão simples, tá certo? Então exige muito treinamento para a pessoa que está fazendo o diagnóstico, tá certo? De imagens de ressonância magnética, porque a obtenção de imagem ela é um pouco mais complexa do que a obtenção de imagem quando a gente está utilizando radiação ionizante, tá certo? E aqui, gente, ó, de forma bem resumida, eu vou trazer para vocês essa situação da formação de imagem, tá? Ó. Então aqui, ó, eu vou ter a bobina, né? Ó. Aqui no caso a bobina transmissora e a bobina receptora, que eu falei para vocês, né? Que tem lá a bobina de radiofrequência, né? Ó. Então a bobina radiofrequência tem uma parte que transmite, tem uma parte que recebe, né? Ó. E aqui, pessoal, eu vou ter o átomo de hidrogênio com o campo dele, né? Com o campo magnético dele, tá certo? E aqui é o campo magnético da máquina, certo? Ó. Olha só o que acontece, ó. Quando ele está dentro da máquina sem a presença das ondas de radiofrequência, ele está desse jeito, tá certo? Ó. Aí o que acontece? Vou emitir a onda de radiofrequência. Olha o que acontece, ó. O átomo de hidrogênio mudou de posição, tá vendo? Essa mudança de posição desse eixo de esse eixo magnético aqui, pessoal, que deixou de estar aqui, né? Ó, o que acontece? Quando ele voltar, tá certo? Quando ele voltar, vai ser emitido o sinal para a fonte da bobina receptora e a partir daqui vai ser mandado para o computador para formar a imagem, ó, certo? Para formar a imagem. Aí, ó, como eu falei para vocês, a onda de radiofrequência ela não é constante, tá certo? Ela tem os tempos, ela aparece e desaparece, aparece e desaparece, ela ativa e inativa, certo? Essa situação, cada ativação e inativação vai me formando uma imagem, tá certo? Porque, como eu falei para vocês, o que vai formar a imagem é exatamente esse tempo de mudança, né, dos eixos magnéticos do átomo de hidrogênio, certo? E aí, ó, o átomo volta, suspendeu a onda de radiofrequência, o átomo volta para o campo magnético, na realidade, né? O átomo vai junto
ele volta para a posição de origem dele, tá? Ó. E aí vem mais uma vez uma onda de radiofrequência. Aí o que acontece? Olha só, tá certo? Ó, formação da imagem, porque vai ter essa diferença, né? Ó, do eixo magnético, né? Ó, do campo magnético, né? Ó. Aí volta para a origem, para o local, né? Ó, e aí forma mais uma vez a imagem, tá certo? Então é esse movimento do átomo de hidrogênio, gente, que vai fazer com que os meus receptores eles entendam essa energia, né? Ó, e aí seja calculado pelo computador, né? Através daqueles algoritmos, a minha imagem, tá bom? E aí, gente, como sempre, a gente não pode estar lá dentro, né? Ó, porque a gente precisa que o paciente sozinho esteja lá, né? Mas a gente precisa manipular todo essa questão da ativação, na hora que a gente liga o aparelho, né? A gente precisa fazer com que o paciente ele escorregue, né? Através da prancha para o devido local, e esse local tem que estar no meio da bobina, tá certo? Para que as imagens elas sejam feitas com maior qualidade e não tenha nenhum tipo de interferência, tá? Então você tem uma sala de comando que você vai ajustar, né? Todos os controles necessários para que você faça uma boa imagem e que ainda assim, pessoal, fique de olho no paciente, porque o paciente ele pode ter algumas crises, né, de pânico, porque ele vai ficar numa situação claustrofóbica, tá certo? Então, muitos têm essa situação, então você sempre vai ter que ficar de olho no paciente, tá certo? E geralmente essas salas elas têm um vidrozinho, tá, espelhado, e que por dentro você que está dentro da sala de comando você consegue enxergar o paciente, mas o paciente não lhe enxerga porque é um espelho para ele, tá? E aí, gente, né? A gente viu essa questão da imagem, formação da imagem em T1 e viu essa questão da imagem em T2, né? Mas o que significa ter um longo ou um curto tempo de relaxação e qual tipo de tecido, gente, que apresenta um tempo maior ou menor de relaxação, né? Ó. Então, gente, percebam que forma essa imagem é exatamente essa situação, né, do tempo de relaxação, né, devido à exposição dos rádios, das ondas de radiofrequência. Tá, ó. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a água ela está na maior quantidade, né, no nosso corpo, né? Ó. Então a gente tem muito átomo de hidrogênio, tá certo? E aí, gente, elas possuem essa situação de interagir das mais diversas formas, tá? Com essas ondas de radiofrequência que eu falei para vocês, tá certo? E aí, gente, ó, por que é importante a gente entender, né, essas formações de imagem T1 e em T2, tá? Ó, geralmente, gente, lesões possuem mais água do que o tecido saudável, certo? Então eles possuem mais hidrogênio do que o tecido saudável. Então, para a gente fazer uma ressonância magnética, elas vão ser regiões em que vão se mostrar muito visíveis para a gente, a depender do tipo de imagem que você faça. Lembra que eu falei para vocês que o T1 é a obtenção de imagem para estrutura anatômica convencional e T2 geralmente a gente faz a obtenção de imagem para lesões, né? Ó. Então a gente tem essa situação aqui mostrando para vocês, ó. Aqui eu tenho um paciente, olha só como é que é a imagem T1, ó. Então eu tenho aqui aquelas ondas de radiofrequência incidindo de formar um ângulo de 90 graus, né, com um átomo de hidrogênio, né, o campo magnético gerado pelo átomo de hidrogênio, e aqui eu tenho ondas de radiofrequência incidindo, né, no campo magnético gerado pelo átomo de hidrogênio, numa amplitude de 180 graus. Então eles vão me apresentar, gente, imagens diferentes. Tá, ó. Percebam que eu tenho aqui, ó, uma situação de imagens com hipersinal, né, ó. Então eu tenho essa condição mais visível nessas regiões mais brancas, tal. Quando eu quero ver algumas estruturas, gente, em específico, tá certo? Aqui no caso aqui uma ressonância magnética de cérebro, né? E aí a gente vê aqui, quando a gente faz o filtro para a imagem T2, gente, ó, a gente percebe algumas estruturas mais nítidas, né? Ó. Então é assim que a gente consegue localizar, né? Ó, a formação de lesões. Tá? Ó, a gente tem essa situação aqui. E aí a gente seleciona o filtro em T1 ou T2. E a gente consegue ver, de fato,
lesões e estruturas em específico. Percebam aqui, gente, aqui praticamente eu não consigo ver o nervo óptico. Ó. O nervo óptico está aqui, ó, tá certo? Ó. Tá, ó. Em T1 eu praticamente não vejo o nervo óptico, né? Mas aqui em T2, olha só, ficou você enxergar aqui, ó, o nervo óptico, ó, tá certo? Então, essa imagem, essa técnica, gente, ela me proporciona padrões de imagem diferentes que me ajudam no diagnóstico de algumas alterações, tá certo? Então percebam como é que é o padrão, né, de uma imagem T1 de uma imagem T2, tá? Então por isso que é importante a gente entender, né, a influência do tempo de relaxação na formação das formas diferentes de obtenção de imagem, né, de T1 e T2, tá? E aí a gente vem para vantagem e desvantagem, né, gente? Essa situação, gente, ó, de a gente utilizar a ressonância magnética, só em ela não proporcionar para você a radiação ionizante, gente, ela já é uma grande vantagem, certo? Então, para a gente que está ali quanto técnico, né, só a gente não está submetido a uma radiação secundária, para a gente já é uma vantagem gigante, né? E aí, pessoal, ó, a ressonância magnética, diferente das outras estruturas, das outras técnicas de obtenção de imagem, ela me dá uma alta resolução para tecido mole, tá certo? Então vocês observem que para tecido mole, como a gente viu no caso do cérebro, né, do globo ocular, de nervos, né, como eu mostrei para vocês, ela funciona muito bem, tá certo? Então para a gente visualizar tecido mole, ela é o método de obtenção de imagem de escolha, tá? E aí, gente, essa técnica tem uma alta capacidade de distinção de tom de cinza. Por quê? Porque, como vocês observaram, né, a gente tem imagens em T1 e imagens em T2. Né? Então, esse contraste ele já vai permitir para a gente uma série de distinções de tons de cinza. E isso permite para a gente, isso faz com que a gente observe melhor as estruturas. Né? Quanto mais nítido é a imagem, melhor a gente vê a estrutura. Né? E devido a essa condição de ela ter um aspecto que me permite a visualização de tecidos moles, né, pessoal? Se eu for fazer uma mesma tomada de obtenção de imagem, no caso de uma radiografia, por exemplo, né, pode ser que a radiografia em alterações que envolvem ali a região do tecido mole, ela não se apresente no raio-x, entendeu? Então é por isso que muitas vezes a gente faz lançamão de ressonância magnética, tá? Por exemplo, no raio-x eu não vou visualizar no raio-x um rompimento do menisco, tá certo? Mas do joelho, né? Mas a ressonância magnética ela consegue visualizar, tá certo? Então, menisco rasgado, rompido de alguma forma, o raio-x ele não visualiza, tá certo? Mas a ressonância magnética sim. Por quê? Porque ela tem uma ótima obtenção de imagem para tecido mole. Por quê? Porque tecido mole tem muita água, tá certo? Tem muito hidrogênio, tá? Então, como a obtenção de imagem da ressonância magnética está direcionada diretamente à interação do campo magnético com o átomo de hidrogênio, é por isso que a gente consegue formar uma imagem dos tecidos moles de maior qualidade quando comparada à tomografia computadorizada e à ressonância magnética, certo? E aí, gente, devido a essa situação, né, de ela interagir com o átomo de hidrogênio, ela define melhor a medula óssea, tá? Porque a medula óssea ela tem muito conteúdo aquoso lá dentro, tá certo? A gente tem a cortical óssea, que é composta basicamente por mineral, cálcio, fosfato, né, hidroxiapatita, tá bom? E isso praticamente não vai ter interação com a ressonância magnética, né? E aí, gente, ó, tem uma vantagem, que essa vantagem aqui, ó, é um diferencial gigantesco para a ressonância magnética, tá certo? Que é o que, ó, a realização de estudo dinâmico, tá? Ó. Nenhuma técnica que a gente viu agora, gente, a gente consegue visualizar as estruturas em funcionamento, tá? A gente pode até tentar ver, por exemplo, a articulação temporomandibular em posição fechada e em posição aberta, mas em nenhum momento a gente vai conseguir fazer a obtenção de imagem no momento real de movimentação. Então a ressonância magnética ela vai me permitir, tá certo?
eu visualizar a abertura e fechamento de boca em tempo real, tá? O que as outras imagens, os outros métodos de obtenção de imagem não vão permitir, beleza? Então isso aqui é fundamental, tá certo, gente, para procedimentos cirúrgicos e procedimentos diagnósticos, tá? E aí a gente vem para as desvantagens, né? Ó, uma das desvantagens aqui, eu trouxe para vocês aqui o que mais pesa como desvantagem para o procedimento, né? É o alto custo do equipamento e do exame. Então, assim, o equipamento é caríssimo, tá certo? E o exame também se torna caro porque tem que repassar os custos, né? Então, tem um custo elevado do equipamento, porque não é só as bobinas, né? O tempo de duração de exame, como eu falei para vocês, pessoal, você fica ali sempre, a todo momento, se sujeitando a um campo eletromagnético pela máquina, né? Pela bobina. E de tempos em tempos, você vai recebendo ondas de radiofrequência. Para quê? Para a máquina, para o átomo de hidrogênio, ele mudar o campo magnético dele, né? E aí a máquina lê esse tempo de decaimento, né? Esse tempo em que esse campo magnético ele se altera, tá certo? E aí, gente, esse tempo, esse cálculo, ele demora um pouquinho de tempo. Então é por isso que esses pouquinhos de tempo vão se somando e vão fazendo com que o exame ele demore um pouco mais do que uma tomada radiográfica ou uma tomografia, tá certo? Então é necessário esse maior tempo de exame. Isso acaba sendo uma desvantagem, tá? A depender do local que você esteja fazendo, uma ressonância ela pode ter em média ali em torno de 20 a 30 minutos, tá? Mas pode ter muito mais tempo do que isso, tá certo, gente? E existe a condição, por ser um método de obtenção de imagem que você realmente fica enclausurado dentro de um tubo, né? Pode ser que a gente precise fazer uma sedação no paciente que tenha claustrofobia, né? Gente, não pode ter marca-passo, clipes aneurismáticos, tá certo? Não pode ter nenhum projétil, tá? Porque se o paciente tiver algum desses utensílios aí, com certeza o campo eletromagnético vai alterar, vai dar interferência no marca-passo e o paciente vai ter uma arritmia, tá certo? E se ele tiver um clipe aneurismático, tá certo? Geralmente esse clipe aneurismático é colocado para evitar o fluxo sanguíneo para o local do aneurisma cerebral, tá? Então ele interrompe. Se eu tiver o paciente fazendo uma ressonância magnética com esse clipe, tá certo? A ressonância magnética, devido a ser um procedimento em que eu tenho um grande ímã ali, né? Ele vai acabar puxando mudando, né? Alterando de posição esse clipe que está dentro está ali na região do cérebro do paciente, tá? E essa técnica, gente, ela exige um treinamento especial, tá certo? Para quem manipula, né? E aí, quem manipula o aparelho, né? E aí, gente, acaba onerando mais ainda, né? O uso do equipamento, porque exige um maior tempo de treinamento profissional. E que existem especializações também na área da medicina e da odontologia que também é direcionada somente à ressonância magnética. Tá? Para vocês verem o mundo, né? Como que a ressonância magnética ela é grande, né? O assunto da ressonância magnética ela é grande, tá bom? Então, gente, vocês percebam que a física, o eletromagnetismo, ela é muito intensa na, na ressonância magnética, né? E, e é isso, gente. A aula de hoje a gente finda aqui, certo? E por hoje é só. E é isso, gente, tá bom?